Queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jefferson Nascimento. Você acaba de chegar aqui no Evangelho Sincero, Palavra Sincera, ou em outras palavras, Cine Cera. Muito obrigado por vocês que fizeram as perguntas lá no Instagram, na nossa página, tá, do Cine Cera. E hoje o nosso primeiro vídeo vai ser justamente respondendo as perguntas dos seguidores que fizeram lá na página do Instagram. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu vou tentar responder as melhores perguntas aqui, tá bom? Mas antes disso, eu queria dizer a todos vocês perceberam, né, irmãos, a qualidade dos vídeos que a gente tá produzindo. Alguns vão dizer assim, poderia melhorar, outros vão dizer, nossa, é muito top. Ainda mais pessoas que nos conhecem, porque, irmãos, se vocês souberem aonde nós estamos gravando esse vídeo aqui, nós estamos no fundo da igreja, aqui aonde eu sou pastor, aonde eu pastoreio. Essa região aqui, desse quarto onde nós estamos, é a parte mais bonita deste lugar, irmãos, onde tem massa corrida, tem uma estante aqui, uns livros, né? Uma tomada aqui, né? O Moisés, desde o primeiro dia que nós viemos gravar aqui, ele encascou com essa tomada aqui e disse, tem que tirar. E ela tá aí, tá? Por quê? Porque ainda nós não temos recursos, tá, irmãos? Para fazer toda aquela produção máxima que você tá acostumado a ver no YouTube, né? Mas é só para as pessoas verem que a gente tem poucos recursos. E a gente tá trabalhando com aquilo que a gente tem. Por exemplo, quando a gente engajou novamente com esse projeto, cada um foi cooperando com valor, com ajuda. Compramos aqui o softbox, a highlight, né? Nós fizemos aqui o microfone. Olha esse microfone, que lindeza, irmãos. Não tínhamos nada disso, vocês viram nos vídeos anteriores. Então, se vocês estão gostando, né, desses vídeos, dos conteúdos que nós estamos publicando, né, nas redes sociais, e se você também acredita nesse projeto, nos conhece mais de perto e quer contribuir de alguma maneira, meu irmão, meu amigo, meu querido, fique à vontade, tá? Fique à vontade, o nosso produtor e editor, tá? E roteirista vai deixar o Pix aqui. Se você quiser contribuir, fique à vontade e a sua ajuda será muito útil. Se você não quiser contribuir ou se você não puder contribuir, faça o seguinte então, se inscreva no canal, não se esqueça de ativar o sininho para as notificações, deixe o seu like e vamos embora responder as perguntas que fizeram no Instagram. Então, a primeira pergunta que foi selecionada aqui para a gente responder é: o inferno será um sofrimento eterno, um lugar de sofrimento eterno, ou uma sentença conforme o pecado, terminando na aniquilação? Bom, para responder essa pergunta, e eu tenho que ser breve aqui, e já tenho que te dizer aqui que esse é um tema complexo e necessitaria de muito mais tempo, tá, para responder, por causa da sua complexidade, tá, e referências bíblicas e exegese que nós teríamos que fazer aqui. Se você ficar com dúvida ou se você quiser um vídeo, né, sobre isso, você deixa nos comentários e a gente faz um vídeo apenas sobre esse tema. Em primeiro lugar, eu tenho que começar aqui fazendo uma interlocução imaginária, fazendo uma pergunta, né, uma objeção lógica e fora das escrituras, fora da Bíblia, entendendo que eu vou ter um interlocutor que não seja cristão, que não tenha a Bíblia como a sua regra de fé e prática. Nós vivemos numa idade de 70, 80, 90 anos e nós pecamos, né? Nós vivemos até essa idade e pecamos contra Deus. Não seria injusto Deus nos punir por uma eternidade, já que nós pecamos 80 anos? Não seria mais justo ele nos punir conforme os anos que nós pecamos? O grau de punição para o pecado se dá conforme a importância da pessoa ofendida. Por exemplo, se você chega na sua casa, ver seu filho, seu marido ou sua esposa, né, que dificilmente vai ter, matando uma barata, né, você vai achar aquilo super normal. Você vai dizer, é um inseto e ele precisa ser exterminado, né? Mas se você vai na rua e vê alguém pisando, esmagando um gatinho, a sua atitude vai ser, não faça isso, ou ligar para o IBAMA e dizer, isso é um crime, esse ato que você está cometendo é um crime. Agora vamos supor se eu, vou dar um exemplo aqui, eu chegasse aqui no meu produtor e desse um tapa no rosto dele. Iria ter consequências, né? Iria ter consequências desse ato. Além de ser algo desonroso, né? Ele poderia revidar e me esmagar aqui, né, irmãos? Me mutilar aqui. Mas se eu chegasse
no presidente da república, né? E desferisse um tapa no rosto dele. Você já pode imaginar quais as consequências que isso teria. Se eu desferisse um tapa no rosto do presidente, eu poderia ser acusado de várias coisas, pegar uma pena gravíssima, né? E duradoura, extensa, né? Por causa desse meu ato. A Bíblia diz em Isaías capítulo 6 que Deus é santo, santo e santo, 3 vezes. A ideia de santo aqui tem 2 significados. Primeiro, separado, que é do hebraico kadosh, e também remetente ao uso que nós fazemos sobre pureza. Ao separado, está dizendo que Deus ele tem uma categoria, existe uma categoria em que só Deus está. Não há ninguém que possa ser comparado com Deus. Então a importância de Deus, ele sendo onipotente, onipresente, onisciente, criador de todo o universo, o grau de punição para um pecador que comete uma ofensa contra Deus, ela deve ser duradoura e eterna. Por quê? Por causa da importância da pessoa que está sendo ofendido. Então, queridos, esse pecado contra Deus, ele deve ser punido de forma severa. E esse grau de penalidade, ele tem que ser eterno, justamente pela pessoa que está sendo ofendida. Porque se Cristo, ele pagou o preço pelos pecados da humanidade para que nós pudéssemos viver uma vida eterna, logo em contraste com isso, e nós temos vários textos bíblicos que fazem esse contraste, vai dizer que também o inferno para os perdidos sem Cristo, que rejeitaram a graça de Deus, é um lugar de sofrimento eterno. Temos aqui em Apocalipse capítulo 20, verso de número 13 e 15, que diz assim: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 20:10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então, biblicamente, eu citei aqui 2 versículos da Bíblia, 2 textos bíblicos, mas biblicamente nós temos vários textos da Bíblia dizendo que o inferno será eterno. Então, sim, o inferno será um lugar de sofrimento eterno. E não existe essa ideia de aniquilação, como creem os testemunhas de Jeová, que acreditam que no final, aqueles que serão salvos estarão com Deus e aqueles que morreram sem Cristo serão destruídos, aniquilados. E vamos para a próxima pergunta. E a pergunta que separaram para nós aqui é: por que o cristianismo e não as outras religiões? Eu poderia responder de forma direta dizendo que o cristianismo é a religião mais coerente a ser seguida. Tudo bem? É óbvio que não. Eu tenho certeza que talvez você, que faz parte de outra religião, não aceitaria esta resposta. Então eu quero primeiramente iniciar usando o texto da Bíblia, que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então, essa resposta bíblica eu acho que responde a essa pergunta. Talvez você não pode aceitar e talvez eu não possa dar aqui vários argumentos precisos, né, para você, porque é uma resposta curta, tá bom? Então, uma das respostas que me faz convincente de crer que o cristianismo é a religião mais coerente é essa, que o fundador dela ressuscitou dentre os mortos e ele está vivo. Paulo, o maior propagador do evangelho no Novo Testamento, vamos assim dizer, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, ele que era judeu, ele diz: se Cristo não ressuscitou, tudo que nós fazemos é em vão. E o evangelho, o cristianismo, ele desmorona se Cristo não ressuscitou. E isso é o que difere o cristianismo das outras religiões. Todos os fundadores das outras religiões, eles estão mortos e não ressuscitaram e não vivem. Mas o fundador do cristianismo, ele está vivo, ele ressuscitou.
ressuscitou. Um outro argumento que poderia ser utilizado aqui, alguém pode objetar e dizer assim, mas você está citando a Bíblia, né? Você está citando aí o texto da Bíblia, mas eu não acredito na Bíblia, né? A Bíblia é para o cristianismo, né? Então, vamos lá. Se o cristianismo não fosse verdadeiro, se Jesus não tivesse ressuscitado e, como alguns dizem, foi uma visão alucinógica, né, vista pelos discípulos no domingo pela manhã, eles teve uma alucinação em massa. A pergunta que eu faço para você, todos aqueles mártires do Coliseu, Pedro, que foi crucificado, os historiadores dizem que foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo, que foi decapitado, Estevão, que foi apedrejado, e outros mártires da igreja que foram mortos por causa da sua fé. Você acha que eles iriam morrer por causa de uma mentira? É óbvio que não. Eles sabiam que de fato Cristo ressuscitou. E nós temos inúmeros textos que chamam a igreja de testemunha, e a palavra testemunha é mártir, aquele que prega, aquele que propaga a sua fé, e se for necessário, ele morre por ela. Tá, mas você pode perguntar, mas esses argumentos aí são tudo, não tem argumento histórico? A gente poderia usar o argumento que ele é patente, né, para a resposta às outras religiões, que seria a quantidade de cópias que tem os evangelhos. Existe mais de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento, incluindo os evangelhos. A maioria desses manuscritos datam do século II ao século XV. Os manuscritos mais antigos e importantes incluem o Codex Sináticos, Vaticanos e Alexandrinos, em comparação com outros documentos. Por exemplo, a Ilíada e a Odisseia de Homero, existe cerca de 1.000 manuscritos, com o mais antigo datando do século V a.C. As obras de Aristóteles, existe cerca de 200 manuscritos, com o mais antigo datando do século III a.C. A Constituição dos Estados Unidos, existem 4 cópias originais, com a mais antiga datando de 1787. As cópias do Evangelho são significativamente mais numerosas e antigas do que as cópias de outros documentos antigos, têm mais confiabilidade e credibilidade. Então, queridos, não é apenas religião, não é apenas crença, é história e é ciência. Próxima pergunta. Qual o padrão de igreja bíblica? Então, para responder essa pergunta, eu quero utilizar aqui um texto muito precioso que está aqui em 1 Timóteo capítulo 3, verso de número 14. Diz assim: escrevo estas coisas, esperando ir até você o mais rápido possível. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento ou baluarte da verdade. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é: a igreja não é de Cristo, não é Deus que estabeleceu as igrejas, né? Jesus, o Espírito Santo que direciona as igrejas. Para que Paulo está dando instruções a Timóteo? Não é melhor cada um seguir o seu caminho conforme a gente acha, conforme a gente quer? Não. A igreja tem um padrão organizacional, tá? Ela tem um padrão. Então nós vamos ver o que Paulo escreveu, né, para Timóteo, como deve se proceder. A carta a Timóteo. E nós vemos lá que tem várias instruções ao jovem Timóteo como ele deveria proceder na casa de Deus. Por exemplo, esse aqui é o capítulo 3 e está falando sobre aquele que deseja o episcopado, ou seja, o presbitério, o pastorado, né? Aquele que deseja ser um pastor na igreja. Então tem todas as qualificações para alguém que deseja ser um pastor, para alguém que deseja ser um presbítero. Eu almejo ser um diácono. Então você vai ter todas as instruções a ser seguidas para que você possa ser um diácono
também e servir na casa de Deus. Então nós vamos ver que nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, principalmente nas cartas paulinas, nós temos um acervo teológico, organizacional, que fala como a gente deve se proceder na igreja, na casa de Deus, no corpo místico, né, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Então nós temos todas as instruções. Então nós temos um texto na Bíblia, por exemplo, lá em Efésios, capítulo de número 5, verso de número 18, que diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, o que há dissolução, mas sejam cheios com o Espírito Santo, ou com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, quando nós olhamos aqui para o texto bíblico, nós percebemos uma organização, nós percebemos algo que é organizado, algo que é decente, algo que não é da forma que a gente quer. Eu vou fazer o culto aqui, ou eu vou direcionar a igreja aqui da forma que eu quero. É por isso que tá a bagunça do jeito que tá. Cada um está fazendo do jeito que quer e não estão seguindo os padrões bíblicos. Paulo, ele diz para Tito que colocou Tito em Creta para que ele pusesse as coisas em ordem, para que ele estabelecesse presbíteros para a igreja do Senhor. E tudo isso, como nós fazemos? Através das Escrituras e através da palavra. Sola Escritura. Então, gente, nós vamos ficando por aqui, tá? Esse foi o nosso vídeo de respostas às perguntas feitas lá na página do Instagram. Se você chegou até aqui, você deixa o seu like, se inscreva no canal. Se você não gostou do vídeo, deixa o seu dislike, comenta aí, faça a sua crítica. Ah, você falou nada com nada, faça a sua crítica. Deixa o seu comentário também se você quer um vídeo só falando sobre um tema específico. E é claro que nós iremos aqui tratar com profundidade, com mais profundidade, tá? O tema que vocês escolherem, que vocês deixarem aí nos comentários, tirar suas dúvidas, tá? Finalizando por aqui, né, esse quadro que não tem nome ainda, tá? E eu queria até falar com vocês, tá? Que talvez sejam mais criativos do que a gente, para deixar a sua sugestão aqui, para dar um nome a esse quadro que nós fizemos aqui. Deixe a sua sugestão, tá bom? Vai ser de alta valia para a gente. Como eu disse, irmãos, a gente estamos começando agora, tudo para a gente é novo, ainda mais estar falando com vocês aqui, ó, de forma para o YouTube, né? Porque os vídeos que eu fazia no Instagram era curtinho, eu fazia ali, editava e ponto. Agora ficar falando bastante aqui, o Moisés me encarando, gente, é terrível. É terrível demais, é terrível demais. Então, por gentileza, nos ajude. Você que também quer ajudar com contribuição, ajude-nos também, fique à vontade e nós te aguardamos para o próximo vídeo.